Olá, vamos começando aqui hoje mais uma edição do nosso Nave Mãe Socorro News, no nosso crossover maravilhoso com o amado Alexandre Bahia, que já chegou aqui. Então vamos autorizar nosso Habermasiano favorito para ele falando conosco. Enquanto isso, enquanto outros e outras já vão entrando, agradeço a todos pela presença. Olá, Alexandre. Olá. Ei, Paulo. Tudo bem? Tudo Obrigado bom. por participar aqui de novo do nosso crossover maravilhoso. Você viu na postagem, né? Eu expliquei, né, até porque muito honrado, umas 300, 400 pessoas me adicionaram recentemente, né? Eu grito Nave Mãe Socorro dessa birosca de país. E birosca, carinhosamente, ela é criada pelo Alexandre, porque esse país pode ser tudo menos sério, então, porque é uma birosca. Porque tem o Birosca News, que ele é muito mais organizado e... odeio que me foge na hora que eu vou falar, e constante do que eu, né? Faz Birosca News terças e sextas, eu era por no sábado, eu falho. Enfim, eu acho que eu vou mudar, ao invés de todo sábado, alguns sábados, né, avisados com antecedência. Né? Mas a ideia é a mesma. Alexandre no Birosca News, por favor, sigam. Ele analisa, um dia ele fala 15, 20 minutos sobre um tema, eu prefiro juntar os temas da semana e falar, né? A gente escolhe, né, Alexandre, segundo o nosso prudente arbítrio, indiscricionalidade forte do Orquiana, porque a gente não é juiz, então a gente pode. Então, e aí é isso. Então, acho que a gente vai falar hoje, principalmente, do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que o Alexandre já falou um pouquinho, né, em 2 programas, eu vi o último, né, que eu tive a honra de participar, pelo Cidadania. Deixa eu citar nosso amigo Mendes, o Gilmar, que deu um voto histórico, né, mais uma vez ele falou anos atrás, modéstia às favas. Olha, ainda bem que eu tive a ideia, né? O Eliseu Neto, do Cidadania e Diversidade, super parceiro, topou, falou com o Roberto Freire, presidente de Cidadania, que topou de hoje de falar, mas olha, fui eu e o procurador do Estado de São Paulo defendendo o óbvio, que numa época de pandemia você pode limitar as reuniões em geral e a liberdade de culto em especial. Mas o problema não foi ter sido só nós dois termos falado. Acho que não tem problema nenhum dos religiosos irem lá e defenderem. Nós somos religiosos também, nós temos igrejas inclusivas que nos acolhem, a questão não é essa. Mas vamos falar isso, porque assim, só adiantando um pouco, a gente volta nisso. Eu fiquei um pouco em dúvida se a gente estava num tribunal eclesiástico, se a Bíblia era a base normativa e não a Constituição e o Supremo, né? Eu fiquei horrorizado. Então a live do Alexandre é nota 9.5, só não é perfeita porque não citou as minhas caras de horror e desespero enquanto eu ouvia aquilo, né? Quase Sheldon. Você sabe que isso foi anotado, né? Eu estava vendo hoje no Twitter alguém comentando justamente sobre as caras e bocas que você fez. Parece que um dos advogados pediu pro ministro fazer, enfim, se repreender pelas caras que você estava falando, né? Indiretamente, vamos falar assim, ele pediu uma questão de fato, SIC, que não era questão de fato, para desagravar o ministro Nunes Marques pelas críticas sociais. E enquanto ele votava, eu fiquei digitando sem parar, porque eu transcrevi tudo, ainda vou divulgar. Com todo respeito, em próximas edições, sessões do Supremo, eu vou me controlar mais, mas assim, eu acho que, primeiro, não tem lei que me proíba de ter reações em sessão do Supremo, e a Constituição diz que eu só sou obrigado quando tem lei. Mas assim, o ministro já falava, mas se as pessoas usam transporte público lotado, você vai proibir elas de ir no culto? Ele falou, não com essas palavras, mas ele falou isso. Então, quer dizer, é a famosa falsa analogia, que que não é analogia. Então eu ficava, como assim? Mas enfim, aí tomou um pedala do Alexandre de Moraes e do Fux, né, que aquilo não era questão de fato, bem feito. Larga a mão de ser assim irrazoável. Olha, eu sendo bonzinho no adjetivo. Mas vamos falar também da tentativa do Paulo Guedes de taxar livros, ridículo,
Além da questão jurídica, que é banal, fácil, não pode, mas assim, a questão moral, política envolvida, e mais um outro tema. Mas assim, gente, eu expliquei na postagem quem foi entrando, né? Mas eu quero fazer para o Alexandre a pergunta célebre que ele criou, o like. Quando fundaremos a República Laica nesse país, Alexandre? Na verdade, a minha questão é quando é que a gente vai fundar a República, seja ela qual for, né? A República laica já é meio que pressuposto, né? E República fundamentalista, né, é a ausência de república, né? A negação da própria ideia de república. Esse julgamento do STF é ridículo que o tribunal tenha gastado 2 dias para falar o óbvio, né? De que liberdade religiosa não está acima dos demais direitos da Constituição. Se a gente pode ter outras restrições, por que não a restrição de igreja? Agora, com relação a essa questão da república, é muito lamentável você ver pessoas, principalmente advogados, que não estavam representando entidades privadas, mas você vai ver o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, que são pessoas que defendem entidades institucionais, né? Fazendo, na verdade, pregações. E isso é muito ruim. Isso é um sintoma muito ruim, porque, na verdade, parece que eles não estavam falando para o Supremo, eles estavam falando para uma outra audiência, né? Achei muito maravilhosa essa sua fala na sua live, obrigado por falar aqui. Obviamente jogaram para a galera. É o tipo do cara. Aqui, no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, para quem não sabe, né? Os advogados fazem as sustentações orais no dia do julgamento, então pelo menos o relator já está com o voto pronto. E num caso desse, todo mundo está com o voto mais ou menos pronto, exceto quem vai pedir vista, né? Mas assim, então a chance do advogado influenciar é pequena, porque vieses cognitivos, diria o nosso amado Jerry Nunes, né? A pessoa já votou, já escreveu um voto, já formou uma coisa. Eu consegui uma vez mudar metade do voto do relator, mas a gente consegue, como advogado, mais influenciar quem não está com o voto escrito ou está em aberto. Mas assim, e nesse caso, a imprensa noticiou que era muito provável que fosse 10-1. O ministro Toffoli nos chocou, né? Muito triste, é a convicção dele, enfim, mas assim, com tantos votos mostrando os equívocos muito profundos, olha eu sendo bonzinho do ministro Nunes Marques, ele só falou, acompanho a divergência. Pelo menos ele só acompanhou sem repetir, isso é importante. Mas então todo mundo sabia que o Supremo não ia permitir isso. Mas, assim, então foi assustador. E eu falei, Alexandre, assim, em algum grau, eu tenho falado, em algum grau, explicar a importância do culto na vida dos religiosos, da egrégora, disse um dos advogados, né? Como isso é importante, como uma missa online não é a mesma coisa que uma missa presencial. Eu acho, eu queria sua opinião, eu acho que assim, a gente estava discutindo o que era liberdade de culto e se uma medida estatal restringia ela de maneira ilegítima ou não. Então, em algum grau, isso era necessário. Mas a fala do advogado-geral da União, olha, me lembrou aquele acórdão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo que falou que as católicas, pelo direito de decidir, não podem usar o termo católicas. Aparentemente, o termo católica marca nome de propriedade da Igreja Católica. É ridículo. Mas, assim, ao invés de dar fundamentos laicos, eram 40 ou 60 páginas de liturgia canônica. A fala do AGU foi nesse sentido. Tirando a fala ridícula, com todas as vênias, AGU. A fala ridícula que o Supremo, aspas, delegou, fecha aspas, para os estados e municípios. Ele não delegou nada. Isso é o básico do básico de federalismo. Interesse local, o poder local que define. E depende de cada cidade. Eu até penso, o Alexandre sabe disso, às vezes eu penso em entrar no Supremo com uma ação para o Supremo impor o lockdown no país inteiro. Mas uma dificuldade, por um mês, sabe? Dando, sabe, a gente dá um mês, 2 para os estados se prepararem, mas enfim. Mas assim, uma dificuldade é que depende de como está a doença, a pandemia em cada local. Uhum. Mas, assim, talvez o Supremo pudesse falar que, olha, se está na fase vermelha, a pior das cores, tem que decretar o lockdown. Talvez algo assim, mas eu não tive força de fazer ação. E, enfim, ia ser uma briga. Mas o problema, então, da fala dele, o PGR, o Aras, eu até achei, eu vi criticar ele, eu até achei, Alexandre, a fala assim mais sutil. Eu acho que é o nosso, seu amado Robert Alex, eu te devolvo a palavra,
que ele fala assim no livro do Conceito de Direito que algum grau de hipocrisia até faz bem, porque a hipocrisia mostra que existe uma liturgia que deve ser seguida. Eu esperava que os advogados das entidades religiosas, como você falou que a CNBB faz quando vai ao Supremo, usassem argumentos laicos. E não foi isso que fizeram. Jogaram para a galera. O advogado que tomou uma bronca do ministro Fux, com toda razão, agora dizendo, citou a Bíblia, Deus perdoe quem votar contra o Nunes Marques, para dizer assim, porque eles não sabem o que fazem. Ao nível de escárnio. Mas, enfim, por favor. Não, assim, o PGR só não pareceu tão ruim porque a gente compara com a AGU. Porque o AGU foi um negócio assim, inacreditável. Agora, a fala do procurador Geraldo Luque também foi muito ruim. Sim. Porque, na verdade, ele é incapaz de entender o que significa liberdade religiosa mesmo, né? E que acho que o Gilmar Mendes fez aquela diferença que ele fez entre uma faceta interna e externa, para mim é excepcional. Assim, O ministro Alexandre também falou muito bem disso. E o ministro Alexandre é insuspeito, né? Porque ele foi o voto vencedor daquela decisão que a gente discorda muito do ensino religioso confessional nas escolas. Então, o ministro Alexandre, o ministro Fachin também são insuspeitos para falar, porque a gente criticou muito duramente eles de falarem que o ensino religioso na escola pode ser confessional e não filosofia das religiões. Mas, por favor. Não, e é isso. O que o Gilmar Mendes vai fazer é dizendo que a faceta interna, ou seja, o Estado não vai dizer para você em que você pode ou não pode acreditar, e nem vai nem te punir, nem te beneficiar por você acreditar ou desacreditar em qualquer coisa que seja. Agora, a manifestação externa, ela vai se chocar com outras coisas. Ela vai se chocar, por exemplo, com a liberdade de ir e vir das pessoas. Então, eu não posso fazer uma marcha para Jesus, ou seja lá para o que for, no meio da rua, sem avisar previamente as autoridades competentes. Existem limitações. Né? Eu adorei que, me permite, Alexandre, o ministro Barroso, ele citou um exemplo muito famoso, que é o do Friedrich Miller, se não me engano, ele não citou o autor, mas assim, né, a liberdade de culto, assim, você tem o direito de externalizar para além do interno? Tem. Você pode ficar na rua até cantando, ficar em praça pública, aqui em São Paulo, na Praça da Sé, às vezes é chato demais, as pessoas ficam gritando a Bíblia. Dentro de alguns limites, né, você não vai ficar gritando lá do hospital, mas enfim, é permitido. Mas você não pode parar no meio da rua e fazer pregação. Acho que o Miller fala até da liberdade artística, parar no meio da rua e pintar um quadro. Mas tem formas, direito é caso concreto, né? Mas assim, marchas, a gente consegue manifestações, aqui em São Paulo, com a polícia, metade da faixa fica para manifestação e outra metade para os carros, quer dizer, você consegue conciliar. Mas eles queriam a liberdade de culto absoluta. O que significa que podem haver restrições, significa que essa é uma atividade que, do ponto de vista do Estado, ela é regulada, ela não é algo livre. Não é porque o objeto dela se refere a algo transcendente que a manifestação pública dela também, que a manifestação pública não possa sofrer nenhuma forma de controle, né? E eu acho que a gente tem que lembrar também que a decisão da STF não proíbe ninguém de continuar frequentando a sua religiosidade à distância. Assim como nós estamos todos há um ano dando aula ou tendo aula à distância, e ninguém vai dizer que a liberdade de ensino foi violada porque a gente está dando aula à distância. É o que a gente queria estar fazendo? Não, eu detesto. Preferia muito mais que o ensino estivesse sendo presencial. Agora, é óbvio que tem uma razão para isso acontecer nesse momento. É o ideal? Não, você como professor, você sabe muito bem também. O aproveitamento é muito pior. Não é a mesma coisa. Agora, é o que está tendo, é o que está sendo possível para hoje. E é com isso que a gente tem que lidar, com o que é possível para hoje. Isso eu gostei muito que o Supremo falou. Claro que a gente fica preocupado em alguns contextos, mas assim, o Supremo falou o óbvio. Acho que o ministro Fux, mas algum ministro também falou. Medidas que seriam obviamente inconstitucionais em contexto de normalidade, podem ser excepcionalmente admitidas em contextos excepcionais. E isso que você falou foi bem a linha da minha sustentação oral. Que eu falei, primeiro, os 1000 advogados que falaram antes de mim falaram que parecia que só o culto estava proibido e nada mais. Então, a mais pura e genuína má-fé. No mínimo por violação da boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva? Então eles têm má-fé não de terem querido mentir. Mas por o óbvio, é que se não sabia, tinha obrigação de saber. Você está atacando um decreto, o decreto paulista, e todos proíbem não só a liberdade de culto, isso é uma linha de um inciso. Tinha 1000, as reuniões laicas, eu falei, o comércio, etc. Então,
E eu gostei muito da ministra Rosa Weber, de maneira, obviamente, muito mais elegante do que eu estava lá para o enfrentamento. E você conhece o do pedala hermenêutico, né? Quer dizer, eu enfurecido em juridiquês, dentro da liturgia, mas, enfim. A ministra Rosa Weber falou, olha, a pretexto de combaterem a discriminação, as entidades, enfim, está se aqui pedindo por uma discriminação positiva que na prática é privilégio. Discriminação positiva é ação afirmativa. A ministra ela falou assim, ela quis dizer assim, não é discriminação positiva que é válida. Então, é isso. A sociedade inteira está enfrentando isso. Eu falei lá, eu falei assim, ironizando os ilustres colegas, né? Mas eu falei, olha, eu sei da importância das poucas igrejas inclusivas que aceitam pessoas LGBTI+, né, para termos o que não temos em casa, que é o que eles falaram, né? Apoio moral contra as nefastas perseguições que sofremos. Mas então a questão não é menosprezar a liberdade de culto. Ninguém diz que ela não é importante. Ninguém diz que culto online é a mesma coisa que culto presencial. A gente está no contexto de pandemia. Eu falei, como é que é? É uma restrição temporária. Gente, Alexandre, o decreto paulista, se eu nem me atentei, é 15 dias a ser reavaliado. Uma restrição temporária por 15 dias, estritamente voltada a prevenir a disseminação da pandemia por isolamento social, que é critério científico, juntamente com outras reuniões laicas. Se não há hierarquia abstrata de direitos, e não há, isso é pacífico, eu falei, a reunião laica não vale menos. Eu ir no clube não é menos importante como lazer do que para o culto. Então, aí uma jovem depois de uma reunião falou que era. Bom, então vai estudar, porque não existe hierarquia abstrata. Moralmente, eu entendo que pode ser, juridicamente, não. Então eles queriam um privilégio. E para te devolver a palavra, Alexandre, você viu que eu mandei no WhatsApp, no grupo, na academia, horrorizado e assustado, mas para mim, esses advogados de tantas entidades religiosas fazendo discurso religioso de tribunal eclesiástico, para mim está muito claro que a ANAJURE, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e todo mundo que está lá, e afins, usam a ANAJURE só como exemplo, vão fazer agora o que a Rosa Weber muito bem mencionou. A pretexto de combater discriminações, não podemos ser discriminados em nossa crença religiosa, não podem mesmo. Vão querer privilégio para si enquanto religiosos. E, gente, eu acho que foi o Aras que falou, né? Ah, Estado é laico, mas o povo não é. Pelo amor da deusa, esse é o argumento de quem não quer respeitar a laicidade. Então, por favor, Alexandre. E a laicidade é justamente isso. A laicidade é justamente a história de que você não pode ser nem beneficiado e nem prejudicado por ter uma religião. Agora, igrejas são pessoas jurídicas de direito privado, tá certo? Então elas estão sujeitas a um regime, ao mesmo regime de direito privado que todas as demais pessoas jurídicas. Sim. Eu ia falar empresas, mas ia ficar pegando mal se eu falasse empresas, mas enfim, qualquer pessoa jurídica, como você falou, associações, clubes, escolas, todas são pessoas jurídicas de direito privado e todas elas estão igualmente sujeitas a medidas de restrição se elas provocam alguma forma de aglomeração. Então, o que eles estavam querendo, como você lembra, é privilégio, não é direito. Uhum. E privilégio, gente, no direito é diferença arbitrária. Toda lei diferencia, isso é pacífico, mas é a diferença que não se justifica. Alexandre, adorei aqui. Calixto, um Cardoso falando, Paulo, Ale, e a limitação de 20% a 30%? Era 25% que o Nunes Marques queria, a partir da Suprema Corte dos Estados Unidos. Que era um caso muito diferente, a gente pode falar disso depois. Quem se sentisse prejudicado por estar fora da porcentagem poderia ter um mandado de injunção? Então, muita ignorância querer usar a ponderação por esse lado. Eu vou só fazer uma defesa aqui, discordando do nosso amado José Emílio Medawar e talvez do nosso amado Alexandre Bahia. O Emílio falou, gente, essa ponderação de valores é absurda, todo mundo de um lado ou outro, ela mais atrapalha do que ajuda. Não vou entrar aqui na minha divergência teórica com o Alexandre, né, que para mim o que quem critica a ponderação faz é a mesma coisa com outro nome, mas assim, gente, quem fazia a ponderação em sentido oposto ao que o Supremo decidiu estava fazendo de maneira arbitrária e errada. Gente, o Alexandre, com Habermas, que é um autor muito famoso, discorda da ponderação, ele acha que ela é arbitrária. Você substitui, é um achismo que você faz. Eu discordo. Mas a questão não é essa, mas o Alexandre, nosso amado Marcelo Catone, né, eterno orientador de Alexandre, nosso eterno professor, falam assim, eles concordam comigo, né? Se a teoria da ponderação fosse aplicada de maneira correta, a gente não teria esses absurdos. A lei, o Código de Processo Civil e o penal,
uns anos depois, fala, né? Quer dizer, se você vai ponderar, você tem que dizer o significado de cada direito e dizer caso concreto. Os meus colegas que votaram, que defenderam o contrário, eles faziam ponderação abstrata, eles na verdade nem faziam. Eu falei de caso concreto e falei isso no final. Falei, olha, contextos fáticos que são notórios. Assim, pandemia. O Brasil com quase 4 mil mortes no mundo. O Brasil com mais mortes do que 10 países do mundo juntos. E podia ser 500 por dia. Ainda assim seriam mortes em níveis genocidas. Falei, não gostou? Me processa, vai perder. Então, estritamente, eu falei no sentido da Suprema Corte dos Estados Unidos, estritamente relacionadas para um indispensável fim estatal, que é proteger a vida. E a saúde, e não está proibido sempre, é por 15 dias sendo reavaliado constantemente. Eu não consegui falar, Alexandre, por falta do tempo, e eu já passei 1 minuto, né? Eu sempre passo. Mas eu ia falar assim. Você acha que prefeito e governador quer fechar a igreja? Ele perde voto com isso, ele cria um problema político sério. As pessoas acham que a gente quer que os políticos que vivem de voto, ano sim, ano não, tem eleição. Para mim, tinha que ter eleição só a cada 4 anos, um semestre uma, outro semestre outra, e 3 anos sem, porque ano sim, ano não, o país para. Vocês acham que prefeito e governador quer comprar essa briga com Bolsonaro mentindo como ele mente? O professor Lenin Streck, nosso amigo, fez um artigo com o Rafael Tomás muito elegante, falando, o presidente faz fake news toda hora. O presidente deturpa a realidade, falando que o Supremo não deixa ele fazer o que o Supremo disse que ele pode fazer, xingando o ministro Barroso. Ele ofendeu o ministro Barroso, moralmente. A gente vai falar disso. Então, quer dizer, com o presidente nessa campanha de fake news nacional, vocês acham que o prefeito e o governador vai querer proibir culto? Se proíbe é porque a gente está numa situação catastrófica. Por favor. E é isso. É muita... eu acho que é má fé objetiva, para não ficar... É má fé objetiva. Você não analisar... E aí, analisar o caso de acordo com as particularidades do caso. A gente não está falando da liberdade religiosa, de abertura de templos em tempos normais. A gente está falando de uma situação excepcional. A gente está falando de mais de 4 mil mortes por dia. A gente está falando... Nós estamos na crista da onda do número de mortes, em que os hospitais já estão todos colapsando, em que já falta medicamentos para fazer lá o entubamento lá da pessoa. Enfim, a gente está numa situação tão absurda, né? E a vacinação engatinhando, porque no ritmo que a gente está, quando as últimas pessoas tomarem vacina já vai ter passado 6 meses, que as primeiras tomaram vão ter que tomar de novo, enfim. Então não dá para tratar essa questão em abstrato. Quer dizer, não dá para tratar a questão em abstrato e não dá para tratar uma questão jurídica com base em termos que não sejam jurídicos. Não dá para você trazer religião para dentro do tribunal e achar que o tribunal, porque o tribunal não pode decidir em cima de religião. Não é um tribunal eclesiástico, como o Paulo lembra. Então não tem como. Você... E aí é uma crítica... É a crítica que uma autora alemã que eu gosto muito, a Geborg Maus, ela vai fazer justamente ao Tribunal Constitucional Alemão, nesse sentido, de que quando ele começa a decidir com base em questões que estão fora do direito, você perde a capacidade de contraditório, você perde a capacidade de debate, porque daí você está decidindo com base em questões sobre Deus, eu não tenho como discutir isso. Eu adorei, eu fiquei primeiro preocupado, mas eu adorei, você gostou na sua live, você falou na última, né? Como os ministros ironizaram os religiosos à luz de grandes lideranças históricas. O Supremo falou mais ou menos assim, época da peste negra, matou 1/3 da população europeia. Ministro, eu achei tão maravilhoso que o ministro Alexandre, a minha fala foi muito equivalente ao voto do ministro Alexandre. Eu não estou dizendo que ele votou assim porque eu falei. Eu estou falando que eu fico feliz da minha fala ter sido parecida com a dele. Vamos levar a sério o que eu falo. Não, porque daqui a pouco vão falar isso, a Alexandre vai chegar nele. Processo quem deturpar, tá? Dica. Mas assim, ele falou muito isso, ele falou Calvino, Lutero, ele falou grandes nomes, quer dizer, sem as informações científicas que a gente tem hoje. Assim, falaram, olha, não venham na igreja, fiquem em casa. As igrejas eram quase hospitais, né? Hospitais de, como é que a gente fala hoje, o que a gente fez nos estados, enfim. Enfim, eram usados os pastores, os padres até morriam porque estavam ajudando a comunidade. Então, quer dizer, gente, retrocedemos no século XXI. Então, assim, é um obter dictum, o Supremo não tem que entrar na religião como ele não entrou, mas serve uma
incoerência dentro da própria doutrina, né? O Papa hoje, papas antigos, ele citou também, tendo essa postura. A CONIC, né? Como é que é o nome da CONIC? Uma Confederação Nacional de Igrejas falou para ficarem em casa. Acho que a CNBB também, ou pelo menos os bispos católicos estão fazendo. Gente, Alexandre, a CNBB eu juro que eu respeito, viu? Julgamento da união afetiva teve argumentos que eu não gostei, que eu achei ofensivos à inteligência, mas é o que você falou, ele pelo menos argumenta de forma laica. Um procurador, o Fonteles, quando ele entrou com uma DIN invocando direito à vida, né? O conservador católico, ele falava que ele tinha preguiça. Claro que o catolicismo dele influencia. Ninguém é neutro, a gente não é, ninguém é. Mas ele argumentava de maneira laica. Gente, eu transcrevi academia.edu, Paulo, IOT, IOTT, e eu transcrevi a fala dos advogados também. Vejam e tirem as próprias conclusões, depois do meu comentário inicial horrorizado com isso. É deplorável. Gente, eu vou reiterar. Um advogado citando a Bíblia, eu não vou saber os versículos. Então perdoe-os se eles votarem contra. Eles não sabem o que fazem. O advogado devia ser oficiado na OAB por falar isso. Aí, eu que sou errado de revirar o olho quando eu ouço umas coisas dessa, vou me controlar nas próximas, mas eu não sou obrigado a não fazer isso. Isso que o advogado fez é desrespeito ao juiz, sabe? Nave mãe, socorro! Nosso querido Flávio Pedrão, nossos durquianos favoritos, também está errado de considerar a ponderação inconstitucional. Falei rapidinho disso, Flávio. Enfim, eles respeitam meu jeito de estar errado, gente, eu lhes dou as mesmas gentilezas. Mas, assim, falamos da ponderação levada a sério e cachanga, né, no Brasil. Mas agradeço a nossa Patrícia Goriche também do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Famílias, né, que disse numa rádio que a minha fala foi a única jurídica entre os advogados. Gente, desculpa, modéstia às favas. Foi mesmo. A minha é do procurador de São Paulo. Você pode discordar da gente por razões jurídicas, eu vou discordar. Mas razões laicas, por favor. Reinaldo Azevedo falou isso também, né? Tirando um advogado, ele só errou partido. Né? Gente, mas assim, foi assustador. Então, ninguém achava que o Supremo ia decidir de maneira contrária, mas assim, então jogaram para a galera assim, como disse o Alexandre. Estavam falando para jogarem o público, a sociedade contra o Supremo, por favor. Isso é muito preocupante, porque não é só jogar a galera contra o Supremo, né, Paulo? Para mim, tem a coisa também de pessoal pensando na vaga do Marco Aurélio em julho, né? Não é sério, não é sério. Fazer esse tipo de tentação não é sério. A única explicação para mim estou querendo angariar recursos políticos aqui para me indicarem ao Supremo quando o Marco Aurélio se aposentar. É a única explicação que dá para ter uma coisa dessa. E me assusta muito, Alexandre, que o AGU, me fugiu o nome dele agora, perdoe-me, senhor AGU, o André Mendonça. Inclusive, eu dialoguei com ele no julgamento da homotransfobia, que a gente falou, né? Muito educado, falou contra a gente, enfim, muito educado. Ele e o Aras, o Aras é católico e evangélico, enfim, aparentemente para a base Bolsonaro que isso tem diferença. Eu acho que são os menos piores possíveis. Eu quase torcia, assim, eu torcia para o Moro, me julguem, eu torcia para o Moro. Porque o Moro, punitivista penal e lamentável nesse aspecto, ia ser alguém laico, alguém de liberdades individuais, ia ser muito menos pior. Mas, assim, eu tenho medo. Citam um juiz de primeira instância, que eu não vou citar o nome, mas que é sempre criticado por supostamente colocar a crença evangélica acima. Se ele colocou, não é outro problema. Imagina. Enfim, tem nomes muito piores. Então, eu tenho horror do que vai acontecer com essa indicação. Eu não tenho muita esperança, não. Eu não tenho mesmo. Acho que o negócio vai só piorar. A vaga do Marco Aurélio vai ser uma vaga daquelas piores do que... O preenchimento deve ser pior do que o Nunes Marques. Imagina que a gente perdeu o Celso de Mello, né? A gente perdeu o Celso de Mello para ter o Nunes Marques no lugar dele. Eu vi um jornalista falando, não sei se eu mandei no nosso grupo, né, gente? Que em breve o Nunes Marques vai ter outro ministro para causar estrago no Supremo com ele. Espero que não, né? Mas olha, gente, o Nunes Marques acho que não teve um caso que ele não votou a favor dos interesses do Bolsonaro. Não digo que é por isso, não posso dizer que é por isso, mas objetivamente tem matérias que mostram isso.
sim. Eu excluo só da ficha limpa. Eu conheço um dos professores que escreveu a ação, ali eu acho uma decisão defensável, mas assim, ali, então eu pessoalmente excluo esta. Mas sabe, a caricatura que fazem do Toffoli como supostamente um ministro que vota com o PT, que é mentirosa, porque o Toffoli já votou 1000 vezes contra o PT. Bom, o Nunes Marques ele está votando toda hora de acordo com os interesses do governo. O famoso não basta ser, tem que parecer, né? Quer dizer, ele pode ter uma opinião ideológica, jurídica, que coincide com a do governo, mas assim, objetivamente falando, então não estou falando que ele está fazendo política disfarçada de judiciário, mas enfim, não estou falando isso, mas ele vota sempre de acordo com o interesse do governo. Então, eu estou horrorizado. E é a primeira vez, eu acho, no Supremo que faz isso. Gente, o Lula com a Dilma, eles indicaram 8 do Todos. Supremo. E veio a Quase decisão do todos. Mensalão condenando todo mundo do Sim, é PT. isso. Então, quer dizer, é a primeira vez que a gente tem um presidente que a gente tem medo mesmo de acontecer o que acontece na Suprema Corte dos Estados Unidos, onde um democrata tem posições mais progressistas, nos limites dos Estados Unidos, que é tudo conservador, e o indicado republicano é reacionário. Às vezes ele é um conservador moderado, às vezes é um progressista moderado, mas a gente espera isso lá. É a primeira vez que a gente está vendo isso no Brasil, eu acho. Sim. Sim, eu acho que vale a gente sempre lembrar, né? Agora estão falando do Supremo, mas é o mesmo Supremo que, com maioria absoluta, condenou o PT na ação do Mensalão, apesar da maioria absoluta ali ter sido indicada pelo governo do PT. Então, Sim. e esse tipo de compromisso os caras nunca tiveram, né? Agora, atualmente, esse ministro faz esse tipo de, enfim, de Sim. atuação. O Mas professor eu Flávio quero. está falando, a minha Patrícia Goriche afetiva, né? A gente é da linha do afeto, de famílias. Minha parte afetiva, obrigado eu no Supremo, né, Alexandre? Eu sempre brinco, um amigo eu falo, né? Vamos fazer lá um monte de voto vencido, né, Alexandre? Obrigado, amado. Professor Flávio Pedron, não sejamos ingênuos, o futuro é caótico. É ruim, no Supremo. Eu sempre falo assim, gente, se Bolsonaro for reeleito na Vima em Socorro, ele vai poder ter indicado 4. Em 23, Rosa Weber e Lewandowski se aposentam. Em direitos LGBT, a gente mantém tudo ou quase tudo. Talvez perca nome e sexo de pessoas trans direto em cartório, mas mantém sem cirurgia e laudos. Mas aí já vão ser 4. Né? Quer dizer, aí a possibilidade de dar uma liminar e no plenário não julgar, né? A gente vai ter que criar estratégias. Né? O que eu ia falar, Alexandre? Eu ia fazer uma piada infame, gente, que eu vou falar, é brincadeira, tá? Se indicar um fundamentalista, vamos entrar com a DIN por direito natural forte, Alexandre. Lei injusta, ato injusto não é lei, não pode. Indefiro, não. Eu brinco com o nosso Bruno Toano, nosso positivista favorito, né, Alexandre? Que eu brinco assim, Bruno, pode impeachment por liminar, por direito natural forte? Olha, vamos ressuscitar aqui o direito natural. Eu aceito a fórmula de Radbruch. Manifesta injustiça, o cúmulo do estapafúrdio não é lei. Olha, tenho doutrina séria para isso, não me irrita. E eu aceito isso desde sempre, tá? Não é por conveniência. Mas assim, é desesperador. Sim, Mas sim. mas eu falo, aí eu te passo, Alexandre. Bolsonaro já é deplorável de ser eleito. Se ele for reeleito. Aí um Bolsonaro for eleito de novo, e reeleito, aí a gente perde o Supremo, mas também, lembra o Alex que eu falei que uma sociedade nazista uma hora vira o judiciário nazista, todo mundo? Tá, aí a gente merece a catástrofe que a gente está gerando. Não pode depender tudo do judiciário. Eu nunca disse isso. As pessoas acham que eu faço. Eu sei jogar, eu sei trabalhar no judiciário. Eu estou no legislativo sempre. Não pode depender tudo do Supremo. A responsabilidade é dos poderes políticos também, tem que cobrar eles. E são eles que indicam o Supremo. Enfim. Eu acho que é aquela brincadeira lá do. Você já viu a DPF que eu fiz hoje? Mas A DPF do quê? a DPF que eu fiz hoje, aquela figurinha que fizeram com você. Ah, Mas eu acho, assim, a gente está numa situação em que direitos de minoria só têm sido decididos pelo judiciário. Então a gente é? acaba tendo que recorrer realmente ao Poder Judiciário. Apesar de que eu também acho que a gente tem que resgatar a importância da política, né? Sim. Na condução do reconhecimento de direitos, enfim.
E o Congresso fica numa posição certamente muito cômoda, né? De só reclamar de que o STF está mandando, o STF está decidindo, passando por cima deles. Mas, na verdade, o Congresso, como a gente já fala há muito tempo, né? Ele não tem coragem nem para tomar uma posição nem de um lado nem de outro também. O Congresso também tem 10 anos, vai fazer 10 anos mês que vem, né? Agora em maio, da decisão lá da união homoafetiva. E o Congresso, nesses 10 anos, foi incapaz de legislar sobre E nem isso. para aprovar É lei contra. proibindo e comprando Isso. briga pro Supremo, ele não Nem faz nada. contra. Não fez. Simplesmente não fez. Tem projeto, inclusive, né? Estatuto da Família lá, para proibir casamento homoafetivo, mas nem isso ele fez. Ou seja, ele não tem competência nem para tomar posição, nem para um lado, nem pelo outro. Gente, Isso é muito citando sério, um né? autor assim neutro aqui, Alexandre Bahia, os partidos políticos não tomam partido nesse país em temas morais fraturantes. Eles só contrariam a sociedade para aumentar os próprios salários, o subsídio. Aí é outra história. Mas eles deixam para o Supremo. E eles fazem isso, né? Quer dizer, para tirar o ônus político. É que na atual fase do constitucionalismo, não é uma Constituição tão analítica, o ter igualdade e não discriminação é um termo constitucional. Em algum limite, a gente pode discutir qual o Supremo vai garantir direitos. Mas eu sempre falo, né? Democracia não é ditadura da maioria. Como diz o ministro Barroso, não é porque você tem 8 católicos e 2 muçulmanos que o primeiro grupo pode deliberar jogar o segundo pela janela. Então, direitos básicos que nem a maioria pode ignorar, que são os da Constituição e os dos tratados, que é o critério mais conservador, que é positivista. Eu falo para o Alexandre, tem gente da ciência política que acha. Aí eu falei com o Alexandre, pergunta esse povo da ciência política se eles acham que pode jogar pela janela. Resposta do Alexandre, eu não vou perguntar porque eu tenho medo da resposta. Aí eu mando passar. Então, porque não dá. Exatamente. Mas a democracia não é isso. Os institucionalistas acham que está tudo funcionando bem. Eu morro de medo desse pessoal institucionalista que acha que está tudo funcionando bem. Não dá. Pois. Mas assim, a gente nunca abandonou os poderes políticos, a gente está lá, isso é importante. Ó, eu falei isso hoje, mas eu dei aula em pós de diversidade mais cedo. 95, União Civil da Marta Suplicy. 96, Parceria Civil Registrado Roberto Jefferson. Sim, ele. Ele tentou o Pacto de Solidariedade de 2001. Homotransfobia como racismo, a gente até aprovou na Câmara em 2006, depois morreu no Senado. Casamento civil igualitário, 2011, 13, identidade de gênero, a gente está lá. Tentou-se muitas estratégias, tentou-se união estável de pessoas do mesmo gênero sem converter em casamento, a parceria civil registrada do Jefferson proíbe a adoção, tentou-se condicionar a mudança de nome e sexo de pessoas trans à cirurgia, que é um critério péssimo, mas era o argumento progressista até 2009, mas nessa década passada o progressista não é mais, é independente de cirurgia laudos, mas enfim. A gente tentou 1000 estratégias. O Congresso Nacional é institucionalmente homotransfóbico. Ele decide não decidir. O Senado falou no julgamento da homotransfobia que ele decidiu não decidir. O Congresso pode fazer isso quando ele não é obrigado a legislar. Na homotransfobia, o Supremo decidiu que ele é obrigado a legislar. Não vamos entrar nisso agora, já fiz 1000 lives e palestras, a gente pode falar disso outro dia. Mas é fato. E aí, então, o Congresso é institucionalmente homotransfóbico. Aí eu falo no sentido da discriminação institucional, que não é necessariamente intencional. Mas se ele não quer ser discriminatório, a omissão dele é. E o ministro Gilmar falou isso lá 10 anos atrás, né, Alexandre? Ele falou, quando a omissão do legislativo gera opressão negativa a direitos fundamentais, a jurisdição constitucional deve garantir esses direitos, um estatuto mínimo de cidadania. É o básico da teoria constitucional. Você discorda, vai estudar. É o básico do básico. Não dá para ficar dependendo da boa vontade do legislador, sendo que o legislador, no Brasil, especialmente, não tem boa vontade, né? Uhum. Nem boa vontade, nem vontade nenhuma. Ele só cuida dele mesmo, né? Só cuida da seus próprios benefícios, das suas próprias reeleições internas. É só isso que eles cuidam. Vamos mudar o tema, então. Vamos falar dos ataques grosseiros e levianos do presidente Bolsonaro ao ministro Roberto Barroso. Não gostou, presidente? Me processa, vai perder o processo. Estou falando que os seus ataques são grosseiros e levianos, e não a sua pessoa ontologicamente. Vai estudar a diferença. Mas, então, que o ministro Barroso concedeu uma liminar, a imprensa falou, o ministro manda instaurar a CPI. Parece que o Barroso incorporou Kelsen e fez por ato de vontade. Não. Senadores entraram no Supremo,
E falaram, olha, a gente fez os requisitos que a Constituição exige, conforme a jurisprudência do Supremo, que basta o número de assinaturas, o presidente não pode barrar. O presidente do Senado barrou por questão política. Eu discordo eu discordo politicamente da objeção política do presidente do Senado, mas eu entendo. Mas aí o ministro Barroso falou, olha, aqui é uma questão jurídico-constitucional e não política. E já tem jurisprudência torrencial do Supremo. Tendo assinatura, tem a obrigação de instaurar, conforme precedente do Supremo. O ministro Barroso decidiu assim. Aí o presidente Bolsonaro falou que o ministro Barroso que sabemos como chegou ao Supremo. Oi, como? Atacou ele de ter defendido o Cesare Battisti, quase criminalizou de caso de defesa, enfim. E falou que o Barroso não teria, lhe faltaria, estatura moral e sobraria militância política. O que é uma deplorável deturpação. Fiz nota de repúdio ao Bolsonaro e solidariedade ao Barroso por entidade ABGLT, Ação Brasileira LGBTI, ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ABRAF, Famílias Homotransafetivas, e GAD, Advogados pela Diversidade Sexual. Publiquei, só consegui fazer ontem à noite. Um repórter me falou, vocês demoraram demais. Eu tenho vida também, por incrível que parível. Então, quer dizer, o tempo da mídia, enfim, talvez saia esses dias, mas já divulguei. Então, Alexandre, o que você tem a falar sobre a beligerância injuriosa sem filtro de Bolsonaro, que é causa de impeachment? Mas, de novo, ele está falando para a galera, ele está falando para o pessoal que apoia incondicionalmente qualquer coisa que ele disser. É óbvio que isso não é sério. E a decisão do Barroso foi baseada, como você lembrou, em jurisprudência de anos do STF, reuniu o número mínimo de assinaturas, tem que instaurar. E é interessante, e é engraçado, porque alguns anos atrás, quando ele era deputado federal e pediram a abertura de uma CPI, agora não me lembro se foi contra a Dilma ou contra o Lula, ele foi o primeiro a dizer que o presidente da Câmara não pode ficar segurando a CPI, etc, etc. Espero que o STF decida isso logo. Ele defendeu que o STF forçasse a Câmara, na época, a abrir uma CPI. Então vamos ser coerentes. Não dá para... Agora que você deixou de ser pedra e passou a ser telhado, né? E que vai atacar a pedra? Não, mãe. Dworkin fala da integridade e da coerência no legislativo também. A gente tem que falar do executivo também, né? Sabe, com o Jeremy Waldron, que só quando nega o controle de constitucionalidade, tem que resgatar a dignidade da política, da legislação, do legislativo. Tema mesmo. Agora, você tem que agir de uma forma que mereça ser reconhecida como digna também. Não com deturpações grotescas. Eu escrevi na nota, se Bolsonaro não leu e acreditou na chamada da mídia, ele violou a boa-fé objetiva. Tinha que ler. É difícil acreditar que ele não tenha lido, mas eu julgo por provas e não por convicções. Então ele violou a boa-fé objetiva. Então, agradeço a nossa parte afetiva, fala assim, atacou pessoalmente o Barroso, é ridículo. Então, sabe, Gabriel Nobre, se eu advogaria para o Bolsonaro? Não. Se eu oferecesse 10 milhões de reais, indicaria para alguém que talvez me pagasse uma porcentagem. Me recuso. Não. Por dinheiro nenhum no mundo. Ele tem todo o direito de advogado de defesa, do antro ideológico dele. Boa sorte. Mas, assim, coerência eu nunca viu. Então a mídia destacou isso, né? Que o Bolsonaro falou. Gente, é ele falando, ele não pode dizer que ele não disse. Espero que o Supremo tenha uma decisão de razoabilidade e instaure a CPI. Para fazer muito pouquinho. É razoável quando a CPI é a favor do que ele quer. É bonito. Então você pode discordar, eu sempre falo, né? Você pode discordar da jurisprudência consolidada do Supremo. Você não pode fingir que não sabe que é jurisprudência consolidada, que não é algo que foi inventado agora. E assim, autoridade não é autoritarismo. Você tem que respeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Você discorda, você recorre. Se você discorda, você muda a lei, muda a Constituição. Você não pode atacar a moral do... Gente, vejam, eu chamei de grosseira, grotesca e tudo mais a atitude de Bolsonaro. Bolsonaro criticou a pessoa do ministro Barroso, chamando de suposta falta de estatura moral, militância política. É deplorável, não é nem lamentável, é deplorável a atitude de Bolsonaro. Então, isso é causa de impeachment. Agir contra a dignidade, honra, decoro é crime de responsabilidade. Isso justifica o impeachment. Não, e mostra que ele sentiu, porque daí o objetivo é abrir uma CPI para falar sobre a pandemia. E essa reação dele já mostra o quê? Que ele sabe que a CPI vai se voltar contra a ineficiência
né, do desgoverno dele, do desgoverno federal, de tratar da pandemia. Ou seja, ele já assumiu, já sentiu, como o pessoal diz lá, né, do Galvão, sentiu. Porque, na verdade, o recado foi para ele. Ele poderia ter ficado quieto, sabe? Mas ao se manifestar, ele já está apontando todo o holofote para ele, dizendo: olha, qualquer coisa que esse CPI apontar é minha culpa. Porque ele já. Essa reação destemperada dele, que, de novo, eu acho que ele é só uma forma de ficar agradando o curral eleitoral dele, porque não é sério, não é técnico, não é sério, é isso. E veja, Alexandre, o presidente do Senado, antes das injúrias Bolsonaro, que eu escrevi, ele cometeu injúria, difamação e dano moral contra o Barroso. Se o Barroso quisesse processar, o Barroso é um lorde, é um gentleman e tem noção do seu cargo institucional, ele não vai processar. Talvez, se o Bolsonaro não for reeleito, eu defendo que o ministro Barroso processe no dano moral civil, por favor. Mas, assim, tudo isso. Mas o presidente do Senado, antes disso, ele falou: vou respeitar, mas discordo. Aí ele falou discordância política. Eu falei: olha, mas a razão é jurídica. Mas, assim, mesmo discordando de maneira ignorante, no sentido de querer debater politicamente tema que é jurídico, ele foi respeitoso. Então, discordou. Ele ficou ironizando o Barroso, que ele ficou falando em ponto fora da curva. Para mim foi uma provocaçãozinha nessa frase famosa do Barroso. Mas, enfim, não é fora da curva porque é jurisprudência suprema. Sim. Mas ele foi respeitoso ali. Algum grau de ironia é admissível legalmente. Pode não ser moralmente a melhor forma, mas... Então, é uma diferença muito gritante. E para o nosso amigo, nosso queridíssimo professor Lenny Streck, que é um lorde também escrevendo, junto com o Rafael, para eles fazerem um artigo tão duro, apontando que Bolsonaro não para de fazer fake news, que Bolsonaro diz que o Supremo não deixou ele fazer na pandemia o que o Supremo diz que ele pode. Naquela lição ele falou que pode e deve. Depois o Supremo fez notas dizendo que pode e deve. No culto ele falou que pode e deve. E o Bolsonaro continua mentindo. É mentira. E é importante sempre lembrar, né? Todo o poder da administração pública é sempre um dever, né? Não é pode no sentido de que se eu quiser eu faço. Né? Porque, na verdade, ele tem que fazer. Assim espero. Não é? Mas para o professor Lênio, que é um lorde, o professor Lênio tem um sarcasmo que é delicioso, mas é um lorde argumentando. Para ele falar isso, porque eu sou combativo, eu mando estudar, eventualmente pastar, eu sou assim. O professor Lênio é um lorde. Então, assim, porque transcendeu já quaisquer limites do aceitável. Veja, Alexandre, a gente também abomina o Dória como governador, o Witzel, antes sobre o impeachment, né? Mas pelo menos assumiram postura de estadista. Já lá. O Dória tá maravilhoso, né? País horroroso que a gente tem que defender o Dória de vez em quando, né? O povo xinga ele e fala: fica tranquilo, eu vou te vacinar. O Bolsonaro xingou o Dória de novo e falou: calma, Bolsonaro, o Butantan tem vacina antirrábica, mas vamos te vacinar da Covid também. Sabe, se é xingado, você tem que ironizar, né? Quer dizer, então, assim, algum grau de respeito à liturgia é necessário. Liturgia não é um fim em si mesmo, mas você não pode ser o tio do pavê na presidência da República, xingando todo mundo. Paulo, mas é isso que é. Nós temos aí 3 anos do tio do pavê na presidência da República. Mas alguém pensava que ia ser diferente? Ele nunca foi diferente disso sendo parlamentar. Há Né? 30 Alguém anos. achava que ia baixar a seriedade nele sendo presidente? Óbvio que não. É o tio do pavê. É a melhor definição do mundo. E vejam que o Mourão, que tinha falas tão grotescas contra o Bolsonaro na campanha, ele assumiu uma condição de estadista. Ele falou até a favor do aborto, Alexandre, outra coisa, ele falou contra a homotransfobia. Eu lembro que o Eliseu Neto do Cidadania falou: Mourão, para de querer me enganar, me seduzir, eu sei que você não é dessa. Mas vejam como existem conservadores sérios, existe direita séria. Não é o caso de Olavo de Carvalho. Então, quer dizer, a direita séria tem que falar com a direita não séria, que não está dando para defender a classe. Mas você tem uma piada infame, um Reinaldo meme, Azevedo né? é um cara de direita. Reinaldo Azevedo é um cara de direita. E as falas dele são falas... Olha, tem muitos coleguinhas nossos que precisavam fazer faculdade tendo aula com o Reinaldo Azevedo, refazer a faculdade tendo aula com o Reinaldo Azevedo, porque ele tem nos programas dele falado coisas tecnicamente jurídicas que dão baile em alguns advogados por aí, inclusive advogados públicos. Procuradores, juízes. Não, Reinaldo Azevedo, que é outro conservador, gente. É lamentável uma realidade que Reinaldo Azevedo e, pouco tempo atrás, Rodrigo Maia,
fiz um casamento homoafetivo de socorro. Eduardo Cunha. Socorro, gatilho, não pode. Mas assim, Rodrigo Maia são defensores da democracia, eles são conservadores. Mas é isso. Então, assim, eu adoro assim, ter um meme que fala, né, numa biblioteca em espanhol, onde é o setor de, como é que é, de direita séria, alguma coisa assim. Falar, a ficção científica é ali. Gente, vocês que são sérios, têm que assumir uma postura lá. Reinaldo Azevedo, que odeia o Lula. E tem falado o óbvio, não pode condenar sem prova, não pode falar do processo legal. Porque, na verdade, é o mínimo que você espera de uma pessoa dentro do Estado de Direito, né? É que ela respeite as regras do jogo, porque é isso. Eu tenho uma amiga, Alexandre, que ela é malufista até hoje, ela votaria no Maluf até hoje, que ela está em outro estado, viva. Mas assim, ela fala, odeio o PT e tal, mas ela fala assim, olha, eu odeio o Lula, mas eu fui jogado criminalista, né? Eu sei que o que fizeram com ele é absurdo. É que a pessoa até fica feliz, né? Mas enfim, moralmente. Mas ela, pelo menos juridicamente, ela fala que não pode. Assim, adorei, mas não pode, né? Uma vez que eu fiz petição pelo João Willis nas ações da Dilma, né, para anular o golpe, chamado por alguns de impeachment, um professor na faculdade que apoiava falou, olha, eu desejo, Paulo, a você muito sucesso, que você seja citado, elogiado e perca. Então, quer dizer, quando teve a prisão. É tipo quando teve a prisão daquele deputado Daniel Silveira e a prisão foi mantida, sabe? Do tipo assim, eu juridicamente critiquei e critico mesmo. Mas, assim, no fundinho a gente fica com a gente tem um pouquinho de maldade. Sim. Do tipo, bem feito, sabe? Assim, mas juridicamente, eu defenderia e defendi que a manutenção da prisão, ela estava, me parecia desarrazoada e tal. Mas é isso, você tem que, como quando teve aquela coisa do Supremo caçar os mandatos e tal, e que eu discordo, assim, por mais que seja o mandato Maluf, por mais que seja o Renan Calheiros, é isso, eu vou criticar. Porque, na verdade, eu não acho que tenha o dificuldade que muitas vezes a gente vê, inclusive nos nossos coleguinhas, Paulo, que quando sabe, aquela pessoa que não está fora do direito, eu consigo entender que ela fale bobagem. Mas o problema dos nossos coleguinhas muitas vezes não saber separar o profissional do pessoal. Sim. Por exemplo, eu acho que tem que prender depois de segunda instância. Me julgue. Eu acho que o que os ministros hoje vencidos falam é muito persuasivo, mas a Constituição expressamente proíbe. Não pode considerar culpado antes do fim do processo. Prender por condenar, você considera culpado. A lei fala que não pode prender antes do fim do processo. Então, quer dizer, pela teoria mais liberal de argumentação jurídica, que é a do Alex, né? Quer dizer, discurso jurídico é um discurso prático, moral, você pode, vírgula, desde que não viole a lei, desde que não viole a dogmática. No mínimo isso é violado. Então, quer dizer, a decisão da prisão eu até defendo, mas eu concordo, eu acho que o Supremo está certo, e a gente discorda, mas é isso. Você pode ficar feliz politicamente, mas reconhecer que juridicamente não dá. O exemplo que eu dei no impeachment estava errado. Tinha um outro professor que era péssimo, ele falava, Paulo, olha, eu te tenho uma boa e uma má notícia. Boa notícia, eu concordo, foi golpe. Má notícia, eu apoio o golpe. Eu falo, bom, desde então eu falo, acho que o máximo que eu posso exigir é ele te reconhecer isso. Mas, gente, até isso falta. Nem isso as pessoas fazem. Sim. Quem discorda da gente juridicamente, ótimo. Na prisão em segunda instância eu falava, o Supremo, a hoje minoria, pelo menos dava argumentos jurídicos. Eu acho que desconsiderava o artigo da Constituição e da lei, mas pelo menos tentava. Nos debates sociais tinha gente que falava, mas a Constituição está errada. Tá bom, mas então mude a Constituição. É uma discussão se pode mudar a Constituição aqui. Mas mude, a gente... mas a pessoa não quer... Então respeite até mudar. Não quero. Eu respeito quem vai, então vamos mudar. Bom, então lute por isso, a gente discorda, tá bom. Mas assim, vejam, não pode fingir que não sabe ler a maldita Constituição. A bendita Constituição é a bendita lei. Direito não é só interpretação de texto, mas é também interpretação de texto, também. Falta amor no mundo, e interpretação de texto, junto, diz o Sakamoto, e dogmática jurídica para os juristas, né? Fracassamos em qualidade jurídica, diz Lenin Streck. Mas é isso. A gente não pode substituir o direito pela narrativa só, não é? Vale a narrativa, não vale os fatos, né? Vale a narrativa, não vale o direito. Aí não dá. Aí não dá. Mas assim, então vamos passar do tema. Os outros vão ser mais rapidinhos, né?
Então, então, mais uma vez, eu fiz um pedido de impeachment. Acho que o Alexandre fez um aditamento, né? Mas, enfim, por esse crime de responsabilidade, Bolsonaro xinga todo mundo para não acreditar em ninguém da imprensa que está nas lives dele. É, não pode. Alguém perguntou aqui, quer dizer, o que a gente acha da CPI do Covid. Não faço a menor ideia. Eu acho que vai apurar a responsabilidade de Bolsonaro. Adorei que o Bolsonaro reclamou que não vai investigar governadores. Então, o Globo News lembrou, né? Quem investiga governador é a Assembleia Legislativa. Prefeito, a Câmara de Vereadores. Vai estudar, Bolsonaro. Então, quer dizer, e assim, se você quer uma CPI federal que investigue governador, tá bom, arruma assinaturas e proponha. Claro. Até não vejo problema, né? Que ele falou desvio de verba pública, não sei de onde tem essa denúncia. Se ele quer investigar se governadores estão desviando verba federal, consigam o número de assinaturas e façam. Isso corre solto nos grupos de WhatsApp, Paulo. Acho que o governo já mandou não sei quantos bilhões de reais, esse dinheiro não está chegando, os governadores estão desviando para sabe sei lá o quê. Essa é uma conversa corrente nesses grupos de WhatsApp. Não, gente, minha bolha, minha vida, meu programa de governo, né? Se algum dia eu for eleito e nunca vou me candidatar a nada, não dá. Não, eu não consigo, eu me recuso, eu mando estudar, eu fico tretando no WhatsApp, o Alexandre sabe. A petição que eu fiz no Supremo da liberdade de culto, eu fiquei debatendo no WhatsApp, num grupo de direito constitucional. Fiquei declarando a inconstitucionalidade de horrores de pessoas que supostamente são juristas, mas socorro. Tinha um que tinha uma fala legal, depois ele mudou de ideia. Mas, enfim, e tinha gente, sabe, é deplorável uma forma de argumentação. Aí eu mando estudar, o errado sou eu. Nossa, para você é ignorante, você é adjetiva. Eu falo, uai, amigo, você faz uma fala peremptória e não fundamentar. Isso é uma fala arbitrária. Você ignora o que o Supremo decidiu. E o Supremo fez analogia, reconheceu a homofobia como racismo. O voto explicou racismo, inferiorização de um grupo social sobre outros, crimes por raça abarcam. A pessoa não enfrenta esse argumento, juristas sérios não enfrentam esse argumento. O mínimo é você ler o que você está criticando e responder. As pessoas não fazem isso. Mas, assim, não dá. Assim, o professor Lenin Streck, é isso que eu queria citar, ele fala: o WhatsApp é a neocaverna de Platão. Tá certíssimo. Leiam o mito da caverna de Platão, pode ser no Google, alguma síntese, é basicamente assim, estava uma caverna escura, não tinha luz, as pessoas tinham lá suas imaginações. Saiu da caverna, viu a luz, Fiat Lux. Voltou para a caverna e falou, gente, lembra que a gente acreditava em umas coisas? Então a luz me mostrou que não era. As pessoas não acreditaram nele, basicamente xingaram ele, apedrejaram, mataram ele, jogaram precipício abaixo. É basicamente esse o mito da caverna. É a teoria da verdade como correspondência, uma teoria criticável, mas enfim. Isso é o WhatsApp hoje. As pessoas falam, cadê a prova? Cadê o link? E o link, assim, que tem a prova, não o blog do Zé da Esquina falando, eu acho. Então, assim, é lamentável o que a gente vê. Eu tenho uma tese, Alexandre, eu acho que o mundo sempre foi assim, talvez até pior, é que as redes sociais deram voz aos imbecis, quem disse isso é Humberto Eco, falecido, que falou, né, que agora a pessoa que nunca leu uma página sobre nada quer debater com o prêmio Nobel. Eu complemento o Humberto Eco. Eu não tenho um problema que ele queira debater com o Nobel. O Nobel tem que se explicar. Mas não pode querer que o seu achismo iletrado, que nunca leu porcaria nenhuma, tenha o mesmo peso. E as pessoas querem. A minha opinião, problema seu. Opinião não é argumento, diz Jamila Ribeiro. Não em argumentos assim, a gente pode discordar, mas enfim, é lamentável. Mas enfim, Alexandre, taxação de livros que Paulo Guedes quer. Eu quero citar aqui nosso querido Ioda Mestre. Vamos ver aqui. Taxação de livros, sacanagem é. Quem disse isso Quem disse isso de maneira muito educada é Mestre Yoda. Porque o Baby Yoda, ele grita, Paulo Guedes, não me irrita! Enfim, o que se pode comentar sobre isso, Alexandre? Eu não sei. De maneira educada. Taxação de grandes fortunas ninguém faz, né? Taxação de grandes fortunas, taxação de herança, uma taxação séria de herança, como existe nos Estados Unidos. Rever o sistema tributário para onerar mais renda e menos consumo, como existe nos Estados Unidos. Vamos falar seriamente sobre questão tributária no Brasil. A primeira coisa que a gente tem que rever no Brasil é que toda a nossa base tributária é em cima de consumo e não de renda. Eu quero que a nossa base tributária seja igual aos dos Estados Unidos. E estou usando o exemplo do país mais liberal do mundo. Porque nos Estados Unidos, a base tributária é renda, não é consumo.
E sobre herança, incide um imposto pesadíssimo para cada pessoa poder ser o seu self-made man, né? Agora aqui não. Aqui, na verdade, é essa festa, né? De herança em cima de herança, e agora taxar livro. Ah, pelo amor de Deus, sério Vai mesmo? passar, né? Não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. Mas, não, é deplorável, né? Assim, essa piada que eu falei, gente, o nosso querido Vitor Comeira, né, que fez parte do Gás, que também falou, né, Supremo Tribunal do Facebook, né? Qual é o inferno do intelectual, da pessoa com doutorado, Alexandre? Ah, de um lado, ele com seu título, mestre, doutor, livre docente. De outro, fulano de tal com seu Facebook. Ele vai ficar pela eternidade discordando da sua tese, né? Gente, não dá. Desculpem, eu tenho que ironizar isso, senão eu sou satanares, eu sou ariano, eu infarto. Não é isso, não dá. Não dá para levar a sério. Gente, é flagrantemente inconstitucional taxar livro. A Constituição garante imunidade. E isso é direito fundamental, é garantia fundamental, é cláusula pétrea. Nem emenda pode mudar. Ponto número 1. Então, quer dizer, não tem condição. A gente tem que discutir se pode tributar a igreja. Que, em tese, eu tenho um projeto de lei que eu queria defender como limite imanente, que é uma teoria que fala, né, o direito tem seus limites. Não vai tanto. A imunidade tributária de livros, de igrejas também, mas enfim, foi criada para que a tributação não inviabilizasse a atividade religiosa de igrejas, não tornasse a venda de livros impossível, né? Eu não acho que o Templo de Salomão, eu não acho que uma igreja que tem milhões por ano faz jus a esse benefício. Eu acho que a norma constitucional merecia uma interpretação restritiva. Eu queria propor esse projeto de lei e defender, Alexandre, iam querer me jogar na fogueira no Congresso Nacional. Boa sorte. Mas, enfim. Mas veja, se isso já é muito polêmico para igrejas que têm vultosos patrimônios, mas para livro nem se discute, gente, é livro. Professora Dilson Moreira, leiam. A Patrícia Goristi, Pátia Fischer, falou, né? Sou rica, tenho livros, né? O livro não é caro, mas assim, cara, quer tributar livro. Lembra, o Bolsonaro, eu não lembro se foi o Guedes ou o Bolsonaro, não, o Bolsonaro vetou. Não, eu não faço críticas levianas. O Bolsonaro que não quis, eu não sei se foi o Guedes quem foi. Eles queriam taxar o seguro-desemprego. Era um imposto sobre grandes pobrezas. A mídia ironizou. O Alexandre me fez lembrar, entraram com uma DPF no Supremo, só para aí a gente passa a palavra, entraram com uma DPF no Supremo, não pediram para o Supremo criar um novo sistema tributário. Pediram para o Supremo dizer que o sistema tributário nacional, ao invés de promover a igualdade, como a Constituição exige, ele promove a desigualdade, e que o Supremo reconhecesse isso e mandasse o Congresso criar uma nova lei. O Alexandre de Moraes tinha um processo falando que o Supremo não pode criar outro sistema. Não foi isso que foi pedido. Mas ele falou, né? Pode entrar com ação contra artigos específicos. Gente, artigo 3º, inciso 4º. O Estado deve promover a igualdade, combater a desigualdade. Se o sistema tributário viola a igualdade, aumenta a desigualdade, ele é inconstitucional. Tem que ser. Mas veja, era um apelo ao legislador, Alexandre. O Supremo ia falar, Congresso, mude isso, ponto. Ia dar um boost político. Então, sabe, imposto sobre grandes fortunas, tem que tributar quem é rico, não quem é pobre. Herança, eu entendo que é pesado, né, o imposto. Acho que poderia parcelar o imposto sobre herança em 200 vezes. Vamos fazer isso. Sabe que eu dei aula de sucessões, Alexandre, já? Fala assim, os socialistas acham que não tem que ter herança. Cadê essa meritocracia? Você vai herdar isso aí sem trabalhar, amigo? Como assim? Os liberais acham justo o afeto, a proteção do filho, sabe? A tributação da herança é o meio termo entre capitalismo e socialismo. Você mantém a propriedade privada, mas pagando imposto. Aí eu acho que cada estado, acho que é 4% em geral, com uma faixa, né? Varia estado para estado, mas assim, pode aumentar para 10, 20, 50%. Apenas parcele de uma forma que seja possível a gente pagar, mas dá para conciliar de muitas formas. Né? Assim, eu falo com relação ao imposto sobre herança, porque o nosso imposto sobre herança ele é muito baixo comparado com o país. E eu gosto do exemplo dos Estados Unidos, justamente porque é um país que você pode falar qualquer coisa, mesmo que não é um país liberal. Agora, o nosso sistema tributário ele é absurdamente inconstitucional. Eu sou um que faria uma escolha a favor aí. Eu ia fazer, Alexandre. Eu ia fazer que o Alexandre extinguiu rápido demais. Eu até
Eu não tenho nada para fazer, né, gente? Eu não faço quase nada. E por incrível que parível, ativista tem vida. Eu tenho a vida profissional, pessoal, afetiva também, né? Enfim, mas assim, eu ia fazer um amigo, o Alexandre extinguiu, mas eu participei de uma reunião de juristas que discutem sobre isso. Eu vou ajudar no que for possível a fazer uma nova ação. Por exemplo, sobre o imposto de renda, né, ter mais faixas. A gente pode pensar em algo assim, uma ADO, inconstitucionalidade por omissão de não criar um imposto de grandes fortunas. Dá para tentar. O Supremo não vai criar. Sabe, a minha tese de doutorado, gente, a Constituição manda legislar, o Congresso não legisla, o Supremo cria a legislação provisória. Ele fez isso na greve. O Supremo legislou, a Constituição exige lei formal para a greve. Então, por que direito penal e tributário é mais bonito do que os outros? Eu não sei, ninguém explica. Mas, assim, o Supremo rejeitou isso no julgamento da homotransfobia, né, por 11-0. Lembra que eu falei? Se eu digo uma coisa, o Supremo diz outra, quem está certo, obviamente, sou eu, mas vocês obedecem ele porque ele que manda. Como diz o ministro Fachin, fiquei vencido e não convencido nessa tese. Mas foi possível interpretar os crimes por raça como abarcando a homotransfobia. Eu falo, não estamos legislando, não podemos legislar, podemos interpretar. E interpretar aqui dá certo. É o máximo que eu vou falar. Vejam o meu artigo. STF não legislou nem fez analogia ao reconhecer homofobia como racismo. Está na internet, conjura. O STF não legislou nem fez analogia ao reconhecer homofobia como racismo. Mostra o conceito de racismo do STF e mostra como é possível interpretar a lei, que é o óbvio, quem for ler a decisão. Mas, assim, eu sempre falei do direito tributário. Eu falei com o Alexandre ousou discordar de mim, como assim? Eu respeito o jeito dele estar errado. Na live dele ele faz a mesma coisa comigo. Mas, assim, eu lembro que eu tive orgasmos múltiplos, porque o Flávio Dino, maravilhoso governador do Maranhão, que é juiz aposentado, é jurista, ele entrou com uma ação pedindo para o Supremo reconhecer o dever de criar o imposto sobre grandes fortunas, uma DIN por omissão, e ele falou para o Supremo fazer, aspas, um acórdão legislativo, fecha aspas. É que aí o Alexandre de Moraes, de novo, ele extinguiu o processo falando que pertinência temática seria o tema federal. E é que o governador falou, olha, é um imposto federal, mas eu vou ganhar porcentagem disso. Então eu tenho. O Alexandre não aceitou. Mas assim, tá bom. Um dia fazemos isso, uma ação dessa. E eu defendo meu acórdão legislativo. Mas vamos perder, mas o Supremo, eu vou falar Supremo. Mas enfim. Mas é isso. Acho que, brincadeiras à parte, dá para o mínimo, dá para pedir para o Supremo dizer que a União tem que criar o imposto. Assim, da forma como está escrita a Constituição, sempre falo, né, Alexandre? Eu não lembro o jeito que está escrito. Compete à União criar o IGF. Dependendo da forma como você interpreta o compete, pode ser faculdade, pode ser obrigação. Mas assim, se você entender que é uma obrigação, e dá para defender que o Supremo pode falar que o Congresso tem o dever de criar. Gente, Alexandre, deixa eu dar o meu exemplo daquilo que a gente falou, de ficar feliz com a inconstitucionalidade. Eu tenho uma. A minha inconstitucionalidade favorita. Não ter lei federal sobre critérios de criação de município. Gente, era a festa do caqui nessa birosca de país. Criava um município sem motivo. Aí, em 96, veio uma emenda constitucional que falou que tem que vir uma lei federal que estabeleça critérios. É a única omissão inconstitucional que não é culpa do Congresso, que aprovou 2 vezes e foi vetado 2 vezes. Mas, assim, eu brinco que é a minha omissão inconstitucional favorita, porque senão vai continuar criando mais municípios sem razão. E aí, parlamentar, dinheiro público desnecessário. Eu acho que só pode criar município como é que é? O princípio dos povos, a autonomia dos povos, não é bem autonomia. Mas, enfim, queriam separar o Pará. Meu noivo é do Pará. Gente, eu conheço o Pará, não vou opinar, mas, assim, existe uma diferença cultural tão grande que justifique? Eu acho que não. Mas só pode se tiver. Mas eu brinco que é minha omissão inconstitucional favorita. Na minha tese de doutorado, que assim, tem muito jurista bom, talvez minoritário, que defenda para garantia de direitos. Mas na minha tese eu acho que o Supremo poderia criar essa norma. Porque é uma omissão inconstitucional. Não vou ser eu que vou fazer essa ação. Eu vou defender que não há razão legítima para criar, sabe? Interesse de agir no direito. Teria que provar uma necessidade muito concreta, na minha opinião. Mas, enfim. Você não pode. Mas é uma omissão inconstitucional. Então, assim, o Supremo declarou isso. Olha, Congresso, você tem que criar essa lei. Ele não criou. Mas, pelo menos, é uma decisão jurídica que dá um empurrão político para a política. Se você acha que ele não pode resolver, por favor.
Não, e é isso. Eu nunca tinha pensado em fazer uma DPF nesse sentido, mas há muito tempo que eu venho debatendo com algumas pessoas, inclusive tem um professor de direito tributário aqui de Belo Horizonte, excelente, professor Marciano, Uhum. da PUC, e ele fala isso também já há um bom tempo. Como que o sistema tributário brasileiro viola o princípio básico de qualquer sistema tributário do planeta, que é de você tributar mais quem tem mais e menos quem tem menos. No Brasil, proporcionalmente, você paga mais tributos quanto mais pobre você é. Proporcionalmente, uma pessoa de classe E paga mais tributos que uma pessoa de classe A. E isso, obviamente, não faz sentido. Sim. Viola Sabe uma o coisa? princípio Pode básico falar, de Paulo. isonomia, para não falar de igualdade material, né? Que é você tratar mesmo de forma desigual, porque são situações em que vai implicar, enfim, assim, isso é tão básico, mas é óbvio que ninguém quer mexer nessa história. Uhum. Ninguém quer mexer nessa história. Eu falei, estrategicamente, eu sugeri, a gente pode fazer várias ADIMs, ou ADPF, se a lei anterior ou na Constituição, atacando algumas normas específicas. Gente, eu não entendo nada de direito tributário. Eu consigo dar a base constitucional para o pedido, mas preciso que de tributarista, que conheça a lei, os detalhes, aonde está. A gente pode atacar um artigo, declara esse artigo inconstitucional. Se for algo não criar tributo, eu acho que poderia, mas enfim, se não for algo de criar tributo, for coisas outras, dá para pedir para o Supremo criar a regra, decisão aditiva ou substitutiva. Quer dizer, então dá para fazer, dá para tentar algumas coisas. Sim. Uma coisa que não entraria na reforma, eu nunca entendi, Alexandre, por que não. Se pode analogia para absolver de crime, por que não pode analogia para não pagar tributo? Mas o Código Tributário Nacional tem um artigo que proíbe isenção por analogia. Eu acho isso inconstitucional, eu acho que não faz o menor sentido. É que eu não sei se entra na lógica dessa DPF que eu falei, mas poderia entrar com uma DPF contra isso. Poderia, no imposto de renda, o último que aumentou foi o Lula. Gente, eu só voto no Lula contra Bolsonaro, ele me irrita. Eu não gosto do Lula. Mas é o mais progressista, mas ele teve um governo ótimo, enfim, mas assim. Então, mas é fatos objetivos. Você goste ou não, o Lula foi o último governo que aumentou. Antes era 3, agora são 5, né? Quer dizer, e ainda é pouco. Sei lá, até mil e tanto, é 0, 2.000, mas quem ganha mais de. Como é que é? Enfim, quem ganha 10 mil e quem ganha 1 milhão por mês paga o mesmo imposto, sabe? Não faz o menor sentido isso. E fora Mas que você não poderia tem tentar uma ação contra a tributação de. tabela do imposto de renda, teria que ver como é que é a norma, né? Sabe, uma omissão inconstitucional de atualizar a norma. O Supremo nunca aceitou isso, mas também não sei se ele já negou. Então a gente pode tentar algumas coisas assim. Fora, ó, umas omissões divertidíssimas, né? O motoboy que entrega aí a comida, né, e tal, ele paga IPVA da moto dele. O cara que tem um jatinho, o helicóptero, a lancha não pagam IPVA dessas A condições tributação do gerais. lucro líquido, né? Me fala, como é que isso faz sentido? O cara do motoboy, o motoboy que está praticamente pagando para viver, para trabalhar, ele paga IPVA da moto dele. E o cara que tem um jatinho, um helicóptero, a lancha não pagam. Qual que é o sentido disso? Óbvio que não faz sentido. Sim. Né? Alexandre, Caliston Cardoso me lembrou o princípio da autodeterminação dos povos, que eu quis me referir. Odeio que me foge o que eu sei. O Vitor Comera fazendo um alemão de mentira, né? Evidenzkontrolle, né? Quer dizer, Prinzipien, para vocês que não falam alemão, é princípio. Isso é verdade. Ai, Alexandre, alguém falou aqui que o Marco Feliciano falou que vai denunciar o Brasil na Comissão de Interamérica de Jesus por perseguição religiosa. Amado, boa sorte. Vai perder, Boa vai tomar sorte. cacete. É idiota, o argumento é idiota. Existe cristofobia? Em outros países até existe, no Brasil não. No Brasil não. Nos outros países ele poderia fazer isso. No Brasil, por não ter, não sei se é pela questão do culto, né? Mas não existe perseguição, discriminação a cristão. É que assim, o que eu falei no caso da homotransfobia, os embargos de declaração da AGU. É o que está finalmente chegando no Brasil, de usar a retórica dos direitos humanos para ser contra os direitos humanos. Religiosos não queremos ser discriminados, não pode mesmo. Mas, sabe, gente, tem uma decisão nos Estados Unidos, da Supreme Court, Homer versus Evans, eu tenho um livro que explica do começo ao fim. Os Estados Unidos é maravilhoso, que eles têm biografias do caso, como começou, as estratégias. Tinha uma emenda constitucional no estado do Colorado que proibia qualquer ação afirmativa para homossexuais e bissexuais. Aí, assim, mas o que eles falavam?
isso era para ser contra leis municipais, é que não tem município nos Estados Unidos, os counties, eu não sei como traduzir isso, é o equivalente ao município, eu acho. Mas assim, que proibiam a discriminação por orientação sexual. E identidade de gênero, acho que numa época que orientação sexual era entendida como uma bacana. Aí eles queriam ser contra isso. Sabe por quê? Eles falaram, não, leis que proíbem discriminação por orientação sexual violam o meu direito de educar meu filho. Ponto. Eles falam isso. Por quê? Não sei. O Supremo até rejeitou ele declarou inconstitucional um decreto do Distrito Federal, legislativo, que suspendeu a regulamentação da lei de homofobia local, que o decreto falava a proteção da família. Eu falo, uai, mas proibir a discriminação não prejudica a família de ninguém. E proibir a discriminação protege as famílias homoafetivas, nesse caso. Mas vejam o que eles querem. Eles querem defender que não poder dizer para o filho que tem que discriminar pessoas, ou que pode discriminar LGBTs, viola o direito deles a educar os filhos deles. Isso é uma deturpação grosseira. Você pode educar seu filho a não aceitar LGBTs, eu vou falar isso. Você pode falar que para você é uma imoralidade. Tá bom, eu falei no Supremo. Quem quer achar que eu vou pro inferno por ser gay, eu acho que a ignorância é um direito fundamental quando não me prejudica. A Ana Júlia até brincou comigo, Alexandre, na fase que falou, não, se para alguns é ignorância, tudo bem, mas essa ignorância tem que poder ser dita. E eu concordo, porque o que não pode é discurso de ódio. É incitar o ódio, a violência, a discriminação. Então veja como eu até concordei com a Ana Júlia. Eu acho eles ignorantes, eles acham que vão pro inferno. Então, ótimo. Então, em algum grau, você pode educar. Mas assim, você tem que educar seu filho que ele não pode discriminar, que ele não pode bater, que ele não pode xingar. Mas veja, com uma lei que se limitava a isso, eles falavam que violava supostamente a moralidade, ou a educação moral dos pais e dos filhos, o que é um absurdo. Por favor, Alexandre. Eu nem sei, a gente estava falando de tributário e acabamos migrando para essa história, mas assim, seria a mesma coisa que a gente falar o seguinte, então tá, então eu tenho o direito de educar minha filha dizendo, proibindo ela de namorar homens negros, porque homens negros são inferiores, negros são pessoas inferiores, e se você está me proibindo e me punindo por isso, você está me vedando o meu direito de educar meus filhos. É a mesma coisa. Alexandre, eu adorei o professor Felipe Mendonça. Judeu, negro, pronto. Me perdoe, o professor Felipe Mendonça está fundando uma escola do direito, que é aulas online, então, no YouTube e tal. Ele falou no Facebook dele, Felipe com 2 P's Mendonça, ele falando, o aluno em sala de aula, professor, eu acho que a gente pode matar as pessoas assim, né? Ele fala, não pode. O professor fala, não pode. Ai, professor, o senhor não respeita a minha opinião. O professor Felipe falou, não respeito. Essa opinião não. Gente, uma vez eu em sala de aula, eu tomei uma dessa, né? Um aluno, professor, tem que matar o desgraçado meio e tal, não sei o que. O que você faz numa dessa? Eu contemporizo, né? Eu falo, gente, olha, sou professor de direito, né? Claro que eu não posso concordar com isso. Mas assim, eu brinquei, falei, sabem que eu tenho preguiça disso que eu vou falar. Existe uma linha que fala que não é proibido matar alguém no Brasil. Oi? Se você matar alguém, se você estiver disposto a cumprir a pena, você pode matar alguém. Porque não está escrito que matar alguém é pecado. Ô, aguilhão semântico, Alexandre, Flávio, socorro do Orkin. Nave mãe do Orquiana, socorro. Tenho preguiça. Aí eu brinquei, né? Então, olha o colega defendendo uma profunda questão de filosofia do direito, né? Aí todo mundo morreu de rir e passamos disso. Nossa Senhora. Não, eu acho que eu já te contei uma vez um aluno no primeiro dia de aula, falando, isso já, na época você estava falando de intervenção militar constitucional, e ele falando, eu acho que o artigo tal lá da Constituição permite intervenção militar constitucional. E eu disse, não. Aí ele disse, sim, não, sim, até que eu bati na mesa e falei, não pode, ponto. Eu usei do argumento da autoridade. Porque não tem. Gente, o Alexandre tem a preguiça mineira. A preguiça mineira tem um pouco de asco junto e eu acho que tem muita razão, né? Eu explico porque eu acho que eu sou muito analítico, mas tem coisa que não, sabe? Não. Intervenção militar constitucional? Não. Vai estudar, Ives Gandra. Não me irrita. Pelo menos 2 ministros do Supremo, o Barroso, e acho que o Fux falaram que isso é uma estupidez constitucional. Eles não falaram desse jeito, tá? Enfim, mas gente, tá nos debates da Constituinte que não é isso. Que vontade do legislador, eu acho que a vontade do legislador não é a única coisa que você considera, mas também não é um lixo que você desconsidera. Você desconsidera se ela for inconstitucional, que não é o caso. Então, não, gente, é cada coisa que... Aí eu, de novo, eu reitero, aí eu mando estudar, mando pastar, e o errado sou eu.
Gente, é que nem assim, eu não tenho condição de discutir com quem quer proibir o aborto legal de menina de 10 anos estuprada pelo tio há anos. Não, aí eu não mando estudar, eu mando pastar, eu mando aprender a ter humanidade. Que é isso. Exatamente. Exatamente. Se veja, a família não quer, a criança não quer, ninguém está obrigando ela a abortar, ela está exercendo um direito. E criança, gente, é uma gravidez de risco. Risco de vida à gestante. A menina. E eu descobri nesse caso que sabe o que acontece? As pessoas anti-aborto vão lá falar, ai, olha, se você deixar teu filho nascer, a gente te ajuda. E tem gente que acredita. Aí eles desaparecem sem ajudar. Então, não é movimento pró-vida quem é anti-aborto. Porque não está nem aí para a vida da mulher, para a vida da criança quando nascer. Eu vou citar aqui, eu tenho um artigo na internet, Direito Fundamental ao Aborto, onde eu defendo a decisão do Supremo, que é uma decisão pautada em critérios jurídicos constitucionais. Você pode não concordar, mas está lá, princípio da proporcionalidade, 3 subprincípios, igualdade, discriminação indireta, tá lá. Mas eu vou citar a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, o caso Planned Parenthood versus Case, em 92, um trechinho. A nossa obrigação é garantir a liberdade de todos, não impor o nosso próprio código moral. Então, quer dizer, a mulher rica, normalmente branca, que quer, faz aborto em clínica segura. A mulher pobre, geralmente negra, tem que apelar a técnicas medievais e morre toda hora. Isso é fato. Como é fato que os países que legalizam o aborto diminuem a prática do aborto. Porque quando você legaliza, não é só legalizar, vem políticas públicas, aceitam que o Estado pergunte para a mulher se é o que ela quer mesmo, não sei o que as feministas acham disso. Mas às vezes você dando amparo para a mulher, ou entendendo, ela decide ter o filho. Mas enfim, mas a decisão é dela. Não pode ter uma dificuldade excessiva, um ônus indevido, diz a Suprema Corte dos Estados Unidos, para exercer o direito ao aborto. Mas, assim, na prática, quando você permite o aborto, diminui. É um dos argumentos da proporcionalidade. Se criminalizar o aborto visa proteger a vida, tipo, não deu certo. Porque ele é muito praticado, não protege a vida e prejudica a vida da mulher. Então, tem que parar de discutir. A gente tem que parar de discutir qualquer tema como se não tivesse 200 ou sei lá quantos mil anos de debate no seu achismo. Discutir cota. Ai, cota viola o mérito. Alunos cotistas têm mesmo desempenho. Alunos cotistas têm que ter uma nota mínima para passar. Sabe? Faculdade de diversidade, não é só mérito, mas o mérito é resguardado. Isso tem pesquisas que provam. Aí um ser, sabe o que ele me falou? Ai, mas claro que a UFRJ, a UFBA vai falar isso. A pessoa presume a má-fé da pesquisa sem ler. Aí eu mando estudar, e o errado sou eu. Gente, contrariando todo mundo, contrariando o professor Alexandre Bahia, que é um lorde, contrariando amigos meus, eu acho que você pode e deve adjetivar as pessoas em suas atitudes quando a adjetivação é devida. A fala de Bolsonaro contra o ministro Barroso foi uma fala leviana e grosseira, que caracteriza uma fala injuriosa e caracteriza crime de injúria e difamação e dano moral civil, né, Elvio? Então, quer dizer, você não tem que sair xingando todo mundo, mas você tem que, educadamente, dar os nomes aos bois. Porque, como diz o professor Lenin Streck, citando Gadamer, né, Alexandre? Não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Ai, vacina... Claro que vacina jacaré foi uma brincadeira tosca do Bolsonaro. Mas assim, vacina não é segura porque as farmacêuticas não querem assinar termo de responsabilidade. Gente, a vacina é nova, mas qualquer pessoa que sabe que é vacina... Eu adorei, Alexandre, eu vou falar com meu noivo que é médico ainda. Medicina de evidências. A Mindsa Carmen citou o termo medicina de evidências. Tem livros sobre isso. Quer dizer, para ter a vacina é porque tem um grau de segurança. Para chegar ao teste em humanos é porque já teve muita segurança. É fato notório que a vacina é segura. Tem um ou outro que passa mal? Tem. É uma porcentagem ínfima de casos. Aí as pessoas querem falar que vacina não é segura. Isso é dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Eu passando aqui de Uber outro dia, uma placa. Bolsonaro tem razão. SIC, dizia uma placa. Eu tenho uma figurinha do Twitter, né, que eu não vou saber pegar aqui, que estaria no celular, do WhatsApp, que fala, né, quer dizer, fonte, como é que é? Cabeça, delírios da minha, né? Quer dizer, a editora da insanidade, sabe? Uma coisa assim. É isso. Aí, porque eu digo isso, eu sou errado, Alexandre?
sabe, pô, pode não ser a forma mais elegante de dizê-lo, mas liberdade de expressão te dá direito de ser agressivo e até grosseiro também. E acho que em alguns casos você tem que ser agressivo, você tem que ser grosseiro. Gente, o que o Bolsonaro fez com o Barroso. Mas assim, o repúdio é o mínimo. Tem que se falar que a atitude do Bolsonaro é deplorável. Vai, no mínimo lamentável. A nota do Supremo, muito elegante, né? Também que aí é poder, relações institucionais, mas eu acho que tinha que ter sido um pouquinho mais dura. Poderia ter falado, não estou falando para falar que é deplorável, o Supremo poderia ter falado. A fala do ministro Bolsonaro, não, do presidente Bolsonaro, não considera o conteúdo concreto do ministro Barroso, então é uma fala imprudente, porque induz as pessoas a erro. Você poderia escrever, veja, eu acho isso elegante. E imprudência é ato ilícito civil. Dica. Mas É muito rasteiro, é muito é baixo demais, sabe? A gente está discutindo essas coisas, sabe? De um presidente que fica falando essas coisas. É o é fim lamentável. de carreira demais. Pois é. Aqui, deixando o Fábio Brandi, né, que é um amigo meu, quase advogado de Manaus, ele fala, né, o povo querendo discutir racismo reverso. Fala, vai estudar. Qualquer literatura de racismo, racismo é esse sistema de relações de poder, grupo dominante oprimindo grupo dominado. Se a tal da brancofobia, heterofobia ou cisfobia existir, nunca vi na vida, quem souber me manda provas e não convicção, vai ser dano moral cível no máximo. Vai ser injúria simples, não racial. Não é racismo, vai estudar. Então, enfim. Alexandre, olha, o Barroso, isso ele fala, né? Quer dizer, as empresas, elas não são capitalistas, eles gostam, como é que é, de socializar a pobreza, como é que é, socializar as despesas dela. Que o Fábio leu que nos Estados Unidos tiveram que pagar bilhões à vista para que as empresas se sentissem seguras para seguir em frente e fabricar vacina. Porque, assim, claro, livre concorrência e assumir o risco pela atividade empresarial é só quando convém, né? Como é que o Barroso fala? Como é que é? Ele faz socialismo para ricos, eu acho que ele fala, né? Quer dizer, que assim, imposto sobre grandes fortunas nunca, mas o banco falha e o banco quer que o governo venha salvá-lo. Isso que o Fábio falou, eu acho que dialoga muito com isso. Mas vamos acabando aqui, né? Vamos. Alexandre, suas considerações finais, por favor. Como a gente comenta tudo isso sem mandar xingar com 1000 nomes? Pois é, eu acho que a gente não vai fundar a República nessa birosca tão cedo. Se eu ainda tinha, olha que eu já falava isso num tempo que eu achava que a gente estava caminhando, mas estava caminhando devagar, não é? Agora a gente tem certeza que não só não estamos caminhando para frente, como na verdade estamos caminhando para trás. Então, assim, não vamos mesmo. Como diz o sábio jurisconsulto Gil do Vigor do BBB, estamos lascados, não é? E é isso. E é isso. Quanto à CPI, eu espero que ela mostre o desastre que, na verdade, é esse governo. E tomara que essa live esteja sendo monitorada pela ABIN. O Paulo e eu, gente, a gente estava conversando no final de semana em que ele fez essa ação. A gente passou o final de semana inteiro conversando sobre essa ação. E aí, o tempo todo a gente estava falando justamente isso. Tomara À que isso esteja meia-noite, porque a intimidade é sendo... uma linda. Alexandre, socorro. E a gente falando, tomara que essa live, tomara que essa ligação esteja sendo gravada pela ABIN e eles resolvam processar a gente, que a gente prova que eles souberam disso e gravaram. Mas assim, e é isso, sabe? Não dá pra gente qualificar menos do que deplorável. Acho que é a palavra mais elegante que dá para falar de toda essa situação. Do voto do Nunes Marques, do voto do Toffoli, da manifestação do Bolsonaro sobre a CPI, deplorável é a palavra mais bonitinha que eu consigo falar aqui ao vivo. Depois, em privado, a gente usa palavras mais adequadas. No privado, a gente tem direito de xingar, né? Eu acho que é direito à intimidade, né? Não tô falando em público, então eu acho que eu posso, né? Mas, enfim, não gostou? Me processo, vamos testar. Mas, não, obrigado. Acho que é isso, minha deusa. A gente está retrocedendo. Eu coloquei na live, na descrição da live, né? Anteontem, né? Quando a gente fala, eu pergunto para ele, quando fundaremos a república nesse país? Ele responde, nunca, nesse país com mentalidade de sesmaria. Lembram lá da época da colonização? Então, às vezes tratar coisa pública, coisa pública, como propriedade privada, o problema do patrimonialismo,
com todo respeito, é o que Bolsonaro faz, né? Modesta opinião, né? Quer dizer, ele queria pôr o filho, como é que é? Embaixador, um filho que tem um inglês macarrônico. Gente, meu inglês é fluente, mas eu não me consideraria embaixador. É porque, vou dar o filé pro meu filho. Ele falou, não que eu queira fazer, mas se eu puder, eu dou o filé pro meu filho. Ele falou algo assim. Então, sabe? Pode falar. Não, não dá. Isso não é sério, sabe? Pelo amor de Deus, é uma coisa que a gente pode falar no privado, não o presidente da República pensar isso e falar isso, falar realmente, ele fala realmente que ele ia fazer isso, ele ia privatizar a embaixada, que é isso que ele deveria fazer. Ele ia privatizar a embaixada para a família dele. Isso é privatização do público. Pelo amor de Deus. Bom, desculpa, mas ele sempre disse que ele era a favor da família, né? Ele só nunca disse que ele era a favor só da família dele, né? Pois é, o povo acreditou, achou que era uma coisa. Gente, perdoem os risos, eu descobri faz 2 anos que a área do cérebro, não lembro qual, da dor e do riso é a mesma, né? Por isso que a gente ri, risos tragicômicos de desespero. Eu falo também. Mestre Yoda, isto muito condena, né? Baby Yoda grita loucamente, socorro. Alguém perguntou, Alexandre, Gabriel, o livro A Luta pelo Direito de Ehring é uma boa? Assim, com alguns exageros de Ehring, né, eu gosto do nosso querido professor Marcelo Catoni, né? Sim, eu falo, mas a luta pelo sentido de direito e o sentido do direito. O professor Catoni prefacia um dos meus livros, né? O livro dele sobre mais recente sobre contributos a uma nova teoria da Constituição, né, de constitucionalismo. Acho que sim, Ehring defende que você tem a obrigação moral de lutar pelos seus direitos. É uma obrigação moral ou não, mas assim, eu vou falar o seguinte, se você não lutar pelos seus direitos quando eles são desrespeitados, ninguém vai lutar por você. Acho que a minha militância, a minha história de vida é a gente lutar para respeitar a Constituição. Eu brinco, Alexandre, eu falo, gente, eu leio essas coisas aqui, ó, tá aqui, ó, quer ver, ó? Livro do ministro Barroso, o azulzinho aqui do lado do Canutilho, né? Livro do ministro Gilmar, tá aqui, né? Quer dizer, eu falo um dia, né, Alexandre, que tá cansado de ouvir isso, eu vou falar, excelência, eu tenho um problema. Eu acreditei nessas coisas bonitas que a gente lê na doutrina. O Supremo Judiciário garantir direitos humanos mesmo contra as paixões da maioria, contra a tirania da maioria. O presidente não é um monarca absolutista por 4 anos, ele tem que respeitar a Constituição, o Congresso tem que respeitar a Constituição. Então assim, eu acreditei, li o livro de Washington, por favor, apliquem aqui. O Alexandre, ele fala, né? Quer dizer, eu falo, um dia a gente vai falar, excelências, não façam uma maluca, né? Por favor, esse é o professor Alexandre Bahia. Que maldade, é brincadeira, Supremo. Mas, assim, tem umas coisas que a gente fala, né? Olha, a Ana Júlia fez a maluca, excelências. Então, assim, rejeite isso. Isso a gente um dia vai falar, né, Alexandre? Nesses termos. Nesses termos. Essa petição Shakira. Louca, 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 né, Shakira? Viva! Nossas piadas infames, né? Quer dizer, por quê, gente? Porque sim, senão a gente enlouquece. Mas, então, obrigado a todas, todos e todos pela participação. A minha live aqui, essa live fica no meu Instagram, o professor Alexandre Bahia é quase um blogueirinho, fica no Instagram, no Twitter, no YouTube, em todos os lugares. Eu ainda não aprendi a fazer isso, vou fazer e tal. Eu vou colocar só no YouTube, aqui, quando eu puder, no YouTube, essa e as anteriores. Mas não fica isso, espera. Aos sábados, talvez nem todos, tenhamos o nosso Nave Mãe Socorro News, eventualmente convocando o Alexandre, você participará, tá? É assim, porque a intimidade é uma linda. Com o Alexandre e outras pessoas, já falei com a minha cunhadinha diva, a Crícia, sobre o direito ao aborto. A Crícia é da psicologia, mas tem muita conhecimento de direitos humanos, a professora Carolina Ferraz, né? Então, eventualmente com convidados. Agradeço a todos que ficaram todo esse tempo aqui. Normalmente é 1 hora, né, Alexandre? Mas estava com saudade, é tanto absurdo, né? Enfim. E ficamos. Espero que na próxima vez, assim, a luz aqui queimou. Eu tô com um negócio, por isso que a minha imagem tá meio escura. Mas até uma próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, Paulo. Tchau, gente.